boa tarde. Então, a minha parte nesse processo é falar um pouquinho, dando continuidade ao Rodrigo. É um prazer estar aqui também com vocês, com a turma do Repo, com o próprio Rodrigo, que é uma referência para... Eu li muitas vezes o livro antes já ainda no PDF, então muitas coisas que o Rodrigo tocou, eu fiz escolhas, algumas eu trouxe junto, outras coisas eu disse, nossa, eu não tenho tanto conhecimento ainda, eu vou ter que pensar em como lidar com isso. E, bem, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre como a gente chegou na conclusão da dissertação de mestrado, né, em 2019, com esse tema, que é sobre a origem do bairro Restinga. Algo muito caro para mim, porque eu moro lá desde 1972, eu fui para lá com 2 anos de idade, tive um curto intervalo aí morando no Partenon, mas a minha referência de formação é o próprio bairro, né? Então, de uma certa forma, a escolha pelo tema foi quase que pelo fluxo. E aí eu vou mostrar os motivos, assim. Esse é o espaço Restinga 67, Restinga 2007. O deslocamento urbano é uma consequência, né? Mas, para além do deslocamento urbano, a gente tem outras relações que envolvem esse processo da própria dissertação e da própria existência do bairro. E quando eu fiz a minha escolha de pesquisa, eu pensei, se eu for falar do bairro como algo, como um objeto de pesquisa, ou eu vou falar dos sujeitos do bairro, né? Qual é essa minha relação, sendo eu também moradora do bairro, de falar sobre, e como falar, né? Como eu falar do meu ponto de vista, do meu local de fala, sendo que eu também não vivi tudo aquilo que muitas outras pessoas viveram, com deslocamento e tal. Eu era muito nova, as histórias, elas chegam, mas elas são histórias que são contadas na tua infância, na tua adolescência. Bom, como eu vou elaborar isso, né? Com o processo de história oral e ouvir esse sujeito. Pensando também nas políticas públicas que envolveram esse processo, né? De deslocamento, de ocupação e de diferenças entre o bairro Restinga Velha e o projeto habitacional bairro Restinga Nova, que com o tempo e com o fortalecimento da identidade se tornaram um único bairro chamado Restinga. Foi em 2016 que começou essa história de projeto de mestrado, volta para a URGS e tal. Foi num evento de rua. Em 2016 havia um bloqueio na Restinga, tanto pela parte da polícia quanto do tráfico. A gente estava proibido de brincar na rua, literalmente. E aí um grupo de amigos que ocupou os espaços públicos do bairro, jogando vôlei, nadando, brincando, jogando e tal, na adolescência, na infância, resolveu, mas como a gente chegou a esse ponto, né? Como que isso aconteceu? E aí, cara, o importante é resistir. Foi quando um grupo de amigos, de em torno de 8 pessoas, disse, vamos fazer o que a gente fazia antes. A gente estava lá com seus 40, 50 anos e vamos tirar aqui um pouquinho. Vamos chamar o bairro para a rua para mostrar para essas pessoas que nós podemos fazer um pouco mais do que ficar com medo. Então, essa também foi uma ação de resistência. Eu fazia a cadeira da professora Carla Brandalize na época que eu estava retornando para a universidade para fazer bacharelado, porque eu havia tido um período de afastamento da vida, literalmente, em função de um diagnóstico que eu tive que buscar o controle e tudo mais para poder continuar as minhas ações. E quando eu decidi voltar, eu vivi essa situação no bairro e fui chamada, então, para fazer a parte historiográfica, né?
de colocar fotos e dizer como nós éramos, o que nós fazíamos, como nós chegamos lá, para o próprio bairro. E as pessoas começaram a olhar aquelas fotos e disseram assim, nossa, mas aqui eu me encontrava ali, eu via isso e tal. E esse foi um momento de levar arte, de levar brincadeiras, de música, de exposição. Nós expomos os artistas locais na rua e durante 2 dias nós brincamos e aquilo de uma certa forma mudou um pouco a minha vida. Porque aí quando eu voltei para frequentar as aulas, eu fiquei pensando assim, nossa, como que no meio dessas falas, tinham falas assim, a Restinga tem 55 anos, a Restinga tem 45 anos, não, a Restinga tem 52, não, a Restinga tem 57, não, foi em tal ano, não, isso está errado, não, isso é assim. E eu fiquei pensando assim, mas como é? Né? Na pesquisa desse período eu vi que os documentos mostravam 1967, mas havia muita confusão e lacunas, assim, que eu disse, mas como, né? E aí eu vim para cá e disse, vou fazer meu TCC sobre isso. E eu tinha cadeira com a professora Carla Brandalize, ela falou sobre história oral na época, porque era a apresentação de várias metodologias, eu estava ali pensando, né, retomando tudo, eu disse, eu preciso aprender sobre isso. E o professor Alessandro, numa conversa na qual eu fazia cadeira de memória e patrimônio com ele, disse assim, Neila, por que tu não faz algo maior, então? Existe memória dos bairros, existe material para isso, existem pesquisas, existem coisas que já é possível acessar. E o professor Rivair, no encontro no pátio, eu comentei com ele perguntou como eu estava indo, o que eu estava fazendo, e eu comentei com ele também, ele disse, nossa, mas tu é uma pessoa que realmente, se tu tá afim, é uma tarefa que te cabe, assim, que é bom para ti, que tu vai gostar de fazer. E eu comecei a ficar empolgada com aquilo e pensei, se é possível mesmo, né? Então, eu, a partir daí, de uma reação de resistência a uma realidade, de uma constatação de uma grande confusão dos próprios moradores sobre o que se passava com a história do bairro, eu voltei para a universidade pensando e preocupada com isso. Virou um problema para mim, né? E aí eu retorno e faço todo esse processo. Eu entro no mestrado, para minha surpresa, porque eu achei que eu não ia entrar, né? Faço lá a minha entrevista, questionam se havia arquivo suficiente para fazer esse estudo. Eu afirmo que sim, porque muitos moradores já batiam na minha porta, me entregando fotos, me entregando pastas, me entregando coisas que eu dizia assim, nossa, eu não entrei ainda, eu não sei se isso é possível, mas a gente pode trabalhar aqui, a gente pode trabalhar no bairro, eu vou tentar estudar o máximo possível e a gente vai buscar ajuda e vamos ver o que fazer com esse material. Então, em 2017, 50 anos do bairro Restinga, a Aline Custódio me procura porque ela viu aquela atividade em 2016 e diz, Neila, vamos pensar, tu está agora no mestrado, vamos pensar essa questão de 50 anos. E aí eu indico para ela já alguns entrevistados, né? A Dona Maria Clara, o senhor José Ventura, tem o seu Antônio também aqui no meio da entrevista. É uma entrevista que marca uma reação, assim, não só de dizer que nós temos 50 anos, mas que nosso processo é mais longo porque é fruto de todo um processo da cidade e que havia a necessidade da gente entender como nós chegamos ali, como nós estávamos agora com mais de 100 mil pessoas no bairro, com 50 anos de idade. E foi a primeira matéria, saiu um documentário também no YouTube, faço parte dele, junto com o Pujol e com os entrevistados da minha pesquisa, que também fazem essa troca e narram, né? Com a Failace, que é a primeira que faz uma grande denúncia em 1967 sobre a condição de vida dos moradores naquele período e que eu retomo na dissertação,
Então, é um momento em que a gente vê que há um movimento, né, de querer entender esses 50 anos como sendo parte da cidade, não só a Restinga, né? Apesar de, no coletivo, ter essa necessidade de dizer que quem nos ama somos nós. Então, nós não somos periferia, nós não estamos à margem, nós estamos no centro da própria Restinga, né? E fazemos parte de Porto Alegre, mas isso não significa que nós estamos à margem dela. Isso é uma discussão que, inclusive, esse ano foi retomada em algumas ações e que me deixa muito feliz, assim, né? Não fui eu que propus isso, as Quilombelas, que é um movimento de uma escola do bairro, fez essa proposição de pensar a escola como centralidade. A própria escola de samba da Restinga, ela também são duas, né? Tem a União da Tinga e tem a escola de samba a que é mais original, ela vai estar com o nome mais para frente, a minha memória me pegou agora. Mas ela também coloca isso no próprio slogan dela, né? Que Estado Maior da Restinga. O Estado Maior da Restinga coloca isso no slogan, né? Nós somos o centro do nosso bem-querer, nós estamos, né? Nós nos amamos, né? Quem gosta de nós somos nós. Depois disso, no mesmo ano, foi um ano agitado, o primeiro semestre e o segundo semestre de 2017. Esse mesmo grupo que fez o movimento em 2016 propôs, dentro da lei do orgulho periférico, uma discussão sobre o papel da cultura como uma potência, né? Então, um bairro, na sua discussão sobre como resistir, né, dentro de uma crise econômica, a cultura como forma, como indústria cultural, como espaço de trabalho, de expressão. E nós juntos ali propomos isso junto com o Instituto Federal. Foi a primeira aproximação, então, também, né, onde nós ocupamos o Instituto Federal e nós levamos mais de 200 pessoas, o que não é fácil, para dentro do Instituto Federal em uma manhã de sábado, para que essas pessoas de diversas áreas, desde as escolas de samba, costureiras, catadores, pensassem como esse material poderia então se transformar, como o próprio bairro poderia ser um potencial na indústria cultural. A gente teve sérias resistências depois, é uma coisa que ficou, a gente ainda tem muita coisa para crescer, né? E esse é um tema que ainda está em debate. E no final, em outubro, no final do ano, ali, a gente trouxe o Mosaico Cultural 50 anos da Restinga, em que eu participei organizando esse processo dentro da Casa de Cultura Mário Quintana. Foi uma semana aí de expressão da própria cultura do bairro, onde aconteceu a exposição também em várias áreas, desde a música, artes visuais, dança, hip hop, e um show para finalizar, né, com todos os músicos que se envolveram e que eram do nosso território. A ala das baianas fez o maior sucesso e elas são incríveis. O conhecimento é um grupo de pessoas que trazem, né, são os griots que a gente chama e que nos enriquece com esse saber. E aí, é isso. Como fazer esse trabalho sem fazer com história oral? Como eu vou contar uma história a partir somente dos documentos e não vou considerar o sujeito como sujeito e não como outro, né? Porque é uma discussão também que eu debato também na dissertação, assim como o Rodrigo trouxe, né? Esse sujeito morador de periferia, como eles são considerados outros sujeitos, às vezes até inimigos da cidade. E eu penso nessa condição, que através da memória expressada pela narrativa em diálogo, alcançamos o passado pelas representações presentes. E aí pelo encontro das singularidades temporais, da memória, como forma de conhecimento e como experiência, é um caminho possível para que os sujeitos percorram os tempos de suas vidas, né, de vida, em ato de rememorar, traz a consciência, atualizando o tempo passado, tornando também tempo vivido e pleno de significados no presente. Essas pessoas, elas quando trazem na
história oral é comum isso, são carregadas de emoções também, de subjetividades, às vezes de juízo de valor, mas é o próprio sujeito que está ali narrando, né? E isso é uma coisa que te traz outras questões, outras perguntas, outros problemas que não só aquele que o documento está te mostrando. A história oral, para mim, é fazer uma viagem pelo imaginário do outro na busca de decifrar o indizível, o sentimento oculto do que é dito, possibilitar que a pluralidade de sentidos se manifestem na construção do conhecimento histórico, permitir que na construção desse conhecimento aflorasse a polifonia de vozes que se escondem no corpus do pesquisador, antes de tudo, dar visibilidade ao outro, deixar que a voz do outro aflore do texto interpretado, né? Que a citação é de uma pesquisadora bem significativa para nós, né? E eu me encontro nessa fala. Então, os documentos me traziam o quê? Eu sou moradora do bairro, eu tinha meus vizinhos, mas as pessoas mais velhas, os griots, as pessoas de referência, me contavam histórias. E eu encontro documentos, aqui no caso jornais especificamente, com uma fala entre 66 e 71 que dizia: Célio vai confinar malocas. Confinar é uma palavra que tu te coloca ali, confinar, né? Guerra, a maloca já tem sua estratégia, a maloca já tem novo lugar. Célio prepara sua guerra contra malocas da cidade. Fim da ilhota é agora. Ilhota perde suas malocas. Malocas, exército auxilia na remoção. E aí os textos disso também são carregados de condições pejorativas, difíceis, né? Eu não trouxe os textos políticos, né, da Câmara de Vereadores aqui, mas eles estão no meu trabalho, e as definições das aproximações com animais, com a animalização do sujeito, é uma coisa presente e que me doeu muito, né? Ler aquilo foi uma coisa muito difícil para mim, mas a contrapartida é ouvir, né? Poder ouvir os moradores foi o que trouxe o lado bom da coisa. Então, é isso. A primeira denúncia veio pela Failácia. A Tânia Failácia é uma das primeiras jornalistas, né, que vão até o bairro pessoalmente, em sua sandalinha ali, sua bolsinha pendurada, ela se coloca a conversar com os sujeitos. As denúncias começam, né, a ter algumas reações também pelo poder público, então, mas essa é uma condição da realidade local, sem água, sem luz, sem políticas públicas locais. Na época, acho que nem se discutia políticas públicas, é um termo de hoje, mas sem ações do Estado, a não ser o próprio processo de, naquele momento de remoção. Apesar dos anúncios, dos enunciados, das propostas de trabalho, de casas, de moradia, de dignidade, isso não era algo em 1967 que de fato aconteceu. A água não era da bica ainda, a água era do arroio, né? Os alimentos não chegavam, havia então um matadouro próximo que fazia a distribuição no dia da semana daquilo que não era utilizado. Haviam plantações em volta, tem muitos relatos em que as pessoas então começaram a ter problemas porque o controle da polícia era forte e os moradores buscavam nas plantações aquilo que era necessário para sobreviver. Os entrevistados. Nós temos o Aldovan, essa é a parte boa de sentar também com a história oral. Tu tem um leque de entrevistas de sujeitos que são diferentes em si. O Aldovan é o único entrevistado que não é morador do bairro. Ele é um sociólogo que estava naquele ano se aposentando. Foi uma entrevista foram 2 entrevistas com um total de 5 horas, com alguns documentos, inclusive, né? A gente teve acesso ao material do Aldovan. E
ele nos conta aquilo que ele entendia da compreensão do Estado sobre esse processo. E nós temos falas bem difíceis também, né? Aqui, bem, então, denotativamente, a maloca é isso, evidentemente, o maloqueiro. É o cara que habita a maloca, simples e elementar. É o cara que está dentro da maloca, tá? Desde sempre. Desde sempre, nos anos 40 em diante, o maloqueiro vem junto com outros significados que estão baseados naquele significado original e que na fala não é explicado esses outros significados. Alguns autores dizem que são de carga emocional. Mas o maloqueiro, então, seria aquele que não estaria de acordo socialmente, seria aquele que seria, em outras falas ele fala, o pé rapado, o pequeno gatuno, o ladrão, e assim era essa condição da própria fala do Aldovan. A gente vê que há uma reação crítica dele. Ele foi funcionário do DEMAB, mas ele tinha uma posição crítica sobre isso também, tanto que os próprios relatórios que ele produzia, teve um relatório sobre malocas que teve 2 edições. A primeira edição, que é uma capa verde, havia uma piada dos próprios servidores, onde em latim, não vou conseguir retomar agora, mas em latim eles diziam que a lei é dura, mas é lei, com Jotex ou sem Jotex. Quer dizer, com preservativo ou sem preservativo, a lei é dura e é isso, e as pessoas precisam aceitar, e é assim que funciona. E ele, então, faz uma intervenção com o diretor e diz, olha, isso não é possível, isso está errado. E sai uma segunda edição com a correção, então, que ele acreditava, ele defendeu que aquela fala não era uma fala apropriada para aquela condição de um documento público, né, de um estudo público. O primeiro depoente que eu encontro foi o seu Hélio. O seu Hélio é um homem branco que veio do interior com a sua família, chegou aqui, 3 dias depois começou a trabalhar com um caminhão para o DEMAB e ele fazia as remoções. Ele era um sujeito que depois ficou morando no bairro, né, e a partir daí incorporou essa territorialidade do bairro. E o seu Hélio nos conta, ele tem uma visão externa e interna, porque ele é um profissional do DEMAB que trabalha no bairro, mas ele também é morador do bairro, depois ele fica lá, né? Então, a fala dele nos traz condições bem peculiares, assim, coisas que têm a ver com o fato dos trabalhadores chegarem às 10 da manhã mesmo, ficando no galpão do DEMAB, e saírem às 3, de não haver boa vontade, porque não tinha muita gente para cobrar, de não haver material. Seu Hélio nos conta ali casas financiadas, o departamento não doa, o departamento vende. Então, nesse período mesmo, dentro da Restinga Velha, não tinha pregos, os pregos eram reutilizados, as tábuas eram reutilizadas, as coisas eram difíceis, e quando precisava muito, o departamento vendia. Então, não tem uma ação pública mesmo que pudesse assim, não, essas pessoas chegaram lá, tiveram todo o acolhimento, não, tinha profissionais, mas os profissionais tinham lá as suas peculiaridades de trabalho, o departamento estava lá, mas o departamento vendia, não doava. Não. Então, são realidades que o seu Hélio nos conta, mas ele também nos conta a ideia de ser morador, né? Mas antes disso, ele nos conta o próprio processo de remoção como funcionário do DEMAB. Ele coloca ali, foi no dia 12, ele é determinante, foi no dia 12 de fevereiro de 1967, 8 horas da manhã. Tinha os funcionários, 40 funcionários, tinha 40 brigadianos, tinha os funcionários do DEMAB, tinha 40 brigadianos, né, que estavam lá, que trabalhavam com eles, junto com os funcionários, mas que também cuidavam, né, que era para garantir que as pessoas fossem removidas sem tumulto.
esse foi o começo para ele, essa é a ideia dele de começo. E ele conta que as pessoas choravam, as pessoas se desesperavam, as pessoas tentavam resistir, faziam barricadas, mas que aí também, quando tinha muita barricada, o exército estava junto. Então essas são falas que o seu Hélio nos traz. E também nos traz a fala de ser morador. Eu sei que, eu passei trabalho aqui, mas até eu acho que eu fui um dos que passei menos trabalho, porque eu trabalhava aqui. Quem mais passou trabalho foi aquele que veio de lá, trabalhava lá e não tinha condução, não tinha água, não tinha nada aqui, porque eu em seguida fiz um poço aqui. Então essa é a ideia de uma pessoa que mora no local onde trabalha, mas esse local é a Restinga, e naquele período o deslocamento para a manutenção do trabalho fora foi um dos grandes dilemas e motivos de reivindicação. Na última semana eu falei com o Davi, que é uma pessoa que gerencia o Tinga Retrô. É uma página de Facebook incrível, as pessoas postam fotos antigas e todo mundo se comunica ali. É uma novidade, assim, né? Ter uma história pública desse tamanho, feito por motivação da própria comunidade, com um sujeito que não é historiador, mas não tem noção do tamanho da fonte, que pelo próprio processo dinâmico das pessoas estarem engajadas na página, comunicam suas experiências ali e publicam. Né? Então, ele conta que a mãe dele era filha de um dos proprietários das chácaras locais e que a gente pensa, né, aquele local era ocupado como área rural. Então, tinha uma escola como área rural distante, tinha uma realidade de área rural, haviam trocas ali, haviam até armazéns lá, mas como área rural. Chegar a um número constante de pessoas assim, e ocupar esse espaço dessa forma, não exatamente no quilômetro em que a mãe dele morava, um quilômetro antes, mas ali sim, já havia sido desocupado, os proprietários já haviam sido desapropriados, e essa é a lógica. O Pujol, no documentário da Aline Custódio, junto da minha fala, ele diz que ele até teve um momento em que ele perguntou assim, mas estão dizendo que nós estamos excluindo, escondendo, e que então, na época o Thompson, né, o Célio, diz, nós compramos uma gleba, essa gleba não vai ter lucro nenhum, é para pobres, e é isso, e é assim que vai ser. Né? E ele diz assim, mas isso foi uma decisão de estadista. Hoje tem áreas no bairro que eu mesmo até moraria. E eu fico pensando, porque é complicado, né? Numa decisão de estadista, tu movimenta uma cidade inteira. E esse processo é um processo que vai para além da crueldade da remoção da casa. Vai para a crueldade da fome, da desassistência, da distância, né? E das estratégias que tu tem que mover para conseguir sobreviver a isso. E aí as estratégias vêm pelas entrevistas, né? As benzedeiras, as mulheres que tinham domínio pelo chá, os pais de santos que foram deslocados juntos, a igreja que começa a se movimentar nessa relação, que atendia Ilhota e vai, né? O centro espírita que atendia Ilhota também, que tinha ali o seu público que também vai assistir. Então, começa um movimento, mas para que isso comece, passa um ano, passa 2 anos, daí em 71, 70, 71, tu começa a ter um movimento. Por quê? Porque o próprio poder público está se movimentando também. Há um projeto urbano para ir para lá, há dinheiro que vai para lá. Então, são coisas que vão, mas elas vão de forma lenta. E em 67, essas pessoas, elas estão no desalento, né? E a única coisa que elas têm é a própria condição delas de existir juntas. Então, seu Antônio e o seu Farias, que foi o primeiro técnico do Rafinha, que está na seleção brasileira.
seu Farias é uma figura incrível, e o seu Antônio foi a primeira... Lá foi a primeira experiência de colocar na ordem do texto, mas o seu Antônio foi a primeira entrevista e foi o primeiro momento em que eu encontrei um sujeito que choraria na minha frente, né, e desabaria, assim, dentro de uma entrevista de história oral e que eu não sabia muito bem o que fazer, confesso. Então, essa foi uma experiência de teste para dizer assim, não, eu preciso segurar um pouco, eu preciso estudar um pouco mais e retornar de forma mais, com mais ferramentas para lidar com essas situações. Seu Antônio, que é a pessoa de cima, ele foi engraxar sapatos na cidade de Porto Alegre. Ele diz assim, né, que eu fui no centro engraxar sapatos e quando eu voltei para Ilhota, só haviam as marcas da casa e a minha mãe, as minhas irmãs haviam sido removidas. O seu Antônio naquela época tinha 8 para 9 anos. E ele foi acolhido, então, para os vizinhos que ainda estavam lá, para que no dia seguinte ele pegasse o ônibus, o caminhão junto, e então fosse encontrar sua mãe. E no desespero da distância, que não chegava nunca, ele quis se jogar pela janela e voltar a pé. Então, esse foi um momento em que eu tive que aprender, né, que às vezes... A história oral nos traz essas coisas de, não, tu precisa de ferramentas, precisa dar o tempo do entrevistado, precisa saber que aquela história é uma história que tu tem que acolher ali, né, e lidar com isso e administrar. Foi muito boa essa entrevista, foi uma entrevista riquíssima. Todas as entrevistas estão no repositório de história oral, na íntegra, com os vídeos, com as transcrições. E seu Antônio e seu Farias são meus amigos hoje, né? São vizinhos e amigos. Né? O seu Antônio está aí, o choro veio, né? E eu pergunto então, e a comunidade reclamava? Né? E a fala dele é, mas para quem? Reclamavam de dia, de noite eles vinham e iam direto na tua casa sabendo que tu que tinha ido lá reclamar. Aqui a gente fala... de uma situação em que o bairro, e junto com a questão do jornal, a gente pode pensar, o bairro está numa condição de confinamento. Esse é o termo político dado na época e é o termo que o jornal relata também. Na entrevista com o Aldovan, é um termo que ele reafirma. E que as próprias pessoas diziam, nós tínhamos não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha transporte, mas nós tínhamos um posto policial. Depois veio o posto do DEMAP. Então, essa condição de estar sob vigilância, essa entrevista do seu Antônio traz outros relatos da brigada entrar com um cachorro e com uma tropa dentro de uma casa minúscula, né? E crianças e mulheres para um lado, homens para o outro, baixavam tudo, jogavam tudo para a rua e no final não tinha ninguém ali, nós estamos em 1967, 68, né? Não tinha nenhum foragido, não tinha nenhum preso, não tinha nada, eles saíam e pisando em tudo e as pessoas retomavam sua vida colocando as coisas no lugar e tal. Esse é um momento também bem tenso da entrevista, né? Com a questão da brigada. Em contrapartida, ele também relata que ele era criança e havia o Cabo Murilo, né? E com ele um outro soldado, não vou lembrar o nome, mas que eles tinham times de futebol que eles organizavam campeonatos com a criançada na época. Assim. Então, são duas realidades da relação, a questão do cuidado e, ao mesmo tempo, a questão de estar sendo vigiado, de estar sendo... de ter um confinamento de perto, assim, ter a vigilância da Brigada Militar presente. Tanto que ele relata que é 10 horas bateu 10 horas, Cabo Murilo fazia a última ronda, quem estivesse no boteco respeitava, baixava a cabeça, ia para casa e não tinha mais nenhum pio na rua. Essa era, não só dele, mas o registro também do seu Hélio, que diz que a brigada passava lá de caminhão, recolhia todo mundo que estivesse na rua. Todos os homens que estivessem na rua,
levavam para Belém Novo e depois deixavam eles vir a pé, se explicavam lá, e as mulheres normalmente ou estavam trabalhando a semana toda como empregadas domésticas ou estavam cuidando das mulheres que estavam fora do bairro, e essa era a condição. Depois as coisas vão se reorganizando, a própria comunidade se organiza, uma mulher cuida da criança da outra, os vizinhos trocam, dividem a comida, coisas que as entrevistas trazem no processo de resistência. Seu Ventura veio de Santa Luzia. Seu Ventura é um ativista hoje do bairro, ligado ao esporte, e trabalha com atletismo, conseguiu um Céu das Artes para a região do território dele, que é uma das mais pobres do bairro Restinga. A gente pensa em Restinga como um todo, mas Restinga são vários núcleos, né? E a gente tem hoje a periferia da periferia, porque a gente tem a periferia da Restinga, que são áreas de ocupação extremamente pobres e que ainda reproduzem as casas do período original e tal. Seu Ventura, ele saiu início de 68, ele foi removido de Santa Luzia. A mãe dele ficou um ano na Restinga e disse, não, meu filho lá treinava no Grêmio, eu tinha trabalho, as crianças ficavam na escola, que não tem nada, não tem escola, não tem nada. Se tocou, pegou um caminhão e foi para uma ocupação na Cavalhada, e 10 anos depois foi removida novamente, e esse ciclo, ela então decidiu ficar na Restinga 10 anos depois e ocupar seu espaço. Mas ele traz esse relato dessa condição de ocupar o bairro, de ser trazido sem condições de moradia, depois ser trazido uma segunda vez de uma outra ocupação, que daí da Cavalhada. Esse Seu Ventura está dentro dos processos de comunicação dos jornais na década agora, né, 2017, 2018, porque ele realmente é uma referência lá. Ele vai para Brasília, ele lutou junto por causa do Instituto Federal, em função do Instituto Federal, em função do hospital, e ele tem um ponto de cultura que ele é ativo, ele é muito ativo dentro do bairro. Essa é Dona Maria Terezinha, Terezinha Rosa Marques. A Maria Terezinha é uma outra entrevistada. A Dona Maria Terezinha, ela é da Longa do Asseio, da Volta do Asseio, como ela diz. E ela vem uma decisão pessoal em 1969, e ela comunica ao marido dela, que trabalhava no estaleiro, junto com a maioria das pessoas da Volta do Asseio ali. Ela fala sobre a pobreza da infância, ela fala sobre o racismo com 13 anos que ela apanhou de uma das suas patroas, e depois ela comenta ali, ela fala, traz o relato da pobreza do local também, dos tempos difíceis, e ela traz o relato, então, da chegada no bairro. Por que ela decidiu ir para o bairro? A revelia também, porque ela disse assim, eu comuniquei meu marido com um bilhete, quando ele chegou em casa tinha um bilhete. Fui morar na Restinga. As mulheres que moravam próximas e que eram amigas, na Volta do Asseio, se organizaram juntas e todas foram morar na Restinga, porque eles já tinham sido comunicados que haveria, então, a remoção. Elas se anteciparam, fizeram a escolha dos terrenos, fizeram próximos, e ela comunica, então, ali, que vieram morar tudo juntos. E o termo que ela usa, a gente continuou vizinhando no bairro. Ela também traz uma expressão que no documentário de vídeo, eu recortei, que é assim, a gente se ajudava muito, porque era muito difícil. A Dona Maria Clara e o seu Enio são lideranças locais, inclusive desde muito cedo. Ela funda o primeiro clube de mães, que é para que houvesse realmente creche, uma creche pensada, né? Em 1973, ela funda o primeiro clube de mães, e elas fizeram a remoção porque desejavam ficar próximo das pessoas que eram suas referências, né? Que eram os parentes, que eram as pessoas que já tinham ido para lá. Eles iam visitar, então eles decidiram também ir para lá, assim como a Dona Terezinha. A escolha foi de seguir o fluxo, né? Eles vão estar no videozinho de 4 minutos que eu vou colocar no final, então eu vou deixar a fala deles para esse momento. Seu Gilberto vem
da Vila Teodora, de uma área. A mãe dele morava em Viamão, Gravataí, me perdi agora. Mas a mãe dele era proprietária de casas na Teodora de aluguel. Tinha um terreno grande lá e ela havia comprado esse terreno depois que o marido havia falecido. E ela decidiu ficar mais próxima em Porto Alegre para os filhos terem onde estudar. Tá? E no recorte feito pela prefeitura, a área dela, mesmo sendo proprietária, ela foi desocupada. O que ela fez? Ela foi para Restinga, então, ela decidiu ir para Restinga, mas ela disse que ela não aceitava ir para Restinga Velha. Isso já é 1971, que ela não aceitava ir para Restinga Velha. Se eles quisessem desocupar, eles teriam que dar a casa na mão dela. Eles desapropriaram, o valor não era o suficiente para pagar a casa na Restinga no projeto original, já do projeto em si, da Restinga nova, mas mesmo assim ela resolve então levar os filhos, acampar do lado da casa até que a casa tivesse pronta, para que ela não tivesse o perigo de perder a casa no projeto. Porque a casa no projeto é uma coisa e viver na Restinga Velha é outra. Né? Esse é um contexto que a gente ainda precisa pensar e refletir muito, porque o que era morar em 72 quando eu cheguei lá, eu fui para o projeto. O que era morar no projeto com a minha família e o que era morar na Restinga Velha. A Restinga Velha só foi ter bica quando a Restinga Nova tinha água. E bica é aquela bica, uma para várias ruas no início da rua, lá, próxima faixa. Então, tudo isso são realidades que a gente precisa pensar e que hoje se tem um grande esforço para unir esses núcleos todos com uma identidade de, olha, a gente precisa lutar pelo coletivo. Fala do seu Beto, que é meu vizinho, literalmente, o seu Beto, eu passo por ele, volto a sair de casa, eu passo pelo seu Beto. O seu Beto tem uma fala muito lúcida, assim, sobre a ditadura que mandava. E fui com eles, eles construíram lá a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, no Rio, jogaram o pessoal, só que a Cidade de Deus foi crescendo, né? E a cidade, eles mandaram para o outro canto, lá em vez de ela ir para o outro lado, ela veio para o lado da cidade. Nós aqui já não, né? Nós ficamos só aqui. Entrevista referente ao projeto habitacional da Cidade de Deus, construído na cidade, no Rio de Janeiro. Aí eu trago ali a referência. Ele tem essa consciência, ele foi para lá também criança, mas um pouco mais velho do que eu, e ele tinha essa ideia. Ele foi o primeiro a ser matriculado no Dolores Alcaraz Caldas, que é uma escola, que é a primeira escola do bairro, né? Tinha um grupo escolar na Restinga Velha, mas escola com estruturas, prédios de uma estrutura de escola era essa na primeira unidade. Seu Beto foi o primeiro a ser matriculado ali e era uma escola que já tinha na Vila Teodora, né, que foi levada para lá, então, para acolher também todos os sujeitos que na remoção da Teodora foram para o bairro Restinga. Muito peculiar, porque o seu Beto lembra que o pessoal que morava na Restinga Velha não podia se matricular na Teodora, inclusive não podia circular dentro da Restinga Nova. Isso é algo que eu presenciei com amigos, porque eu nadei a partir de 75, eu nadava na piscina do projeto, que tem uma estrutura de ginásio, né, das fotos até, eu acho que as fotos não tem aqui, mas tem um ginásio, tem quadro de esportes e tinha piscina semiolímpica e eu tinha aulas de natação ali. As pessoas da Restinga Velha não podiam ocupar aquele espaço. Isso foi uma conquista tensionada ali de muito tempo, até que as pessoas se reunissem, tivessem um fluxo livre no bairro, assim, era quase cultural também. O pessoal da Restinga Nova tinha o preconceito e o pessoal da Restinga Velha ficava meio que dentro do seu próprio território. Essa é uma discussão que a gente internamente, toda vez que a gente pensa em levar os banners, levar debate, é também discutir essa questão das diferenças dos espaços dentro do bairro e de tentar fazer com que as pessoas, os adolescentes, né, os adultos que estão escutando ali, se percebam
dentro dos seus próprios locais de trânsito, de território, e se apropriem, né, de todos os espaços. Então, a dona Almerinda é uma pessoa que também veio no processo, né? Quanto? Já estourou. Então é isso. Tem aqui a minha dissertação, ali tem uma obra de arte que foi um artista local que presenteou com casas esculpidas em madeira num rosto, né? A discussão se o bairro na minha dissertação, então, para concluir, a discussão se o bairro é predominantemente negro ou branco, eu relativizo ali com as migrações. As migrações, a população, ela é majoritariamente branca, apesar de ter um alto índice de população negra, uma das maiores de Porto Alegre, mas eu discuto o bairro como um território negro dentro da necropolítica, né? Dentro dessa realidade, o branco que ocupa um espaço que não é privilegiado, ele talvez tenha mais facilitações que a população negra, mas ainda assim ele está num território negro, né? E pela condição necropolítica. Essa é um debate que eu trago pelas relações de poder e tento discutir lá dentro também, né, que a população precisa ter essa consciência de que todos lutam por um espaço. Essa é a minha visão daí, é bem pessoal, e discutir o bairro na sua relação de poder com o centro da cidade é discutir essa realidade de nós temos uma identidade, nós temos lutas conquistadas, afinal de contas é o único espaço no Brasil que conseguiu um instituto federal a partir de uma demanda de comunidade e não de prefeito e não de uma demanda política. E nessa discussão das relações de poder, então eu trabalho o bairro dentro da realidade da necropolítica e da resistência. São as duas condições ali, debater Fanon, Mbembe e pensar como a gente pode fortalecer as nossas relações para que a resistência seja mais eficaz. Né? Tem 2 vídeos no YouTube que tem o nome da dissertação, né? Então é fácil de encontrar. Fica lá à disposição, é livre, todo mundo tem acesso. As entrevistas estão no repositório de história oral, também podem ser acessadas. E eu fico muito feliz de poder divulgar, né, essas histórias. Existem muitas outras, existem outros vértices, existem outras histórias, mas não dá conta numa dissertação e por isso eu sempre tento o máximo possível dizer, pessoal, vamos falar sobre o tema, vamos falar sobre o tema, vamos falar sobre o tema, vamos discutir isso, vamos discutir isso, vamos discutir isso. Assim como outros bairros, né? A Teodora é uma que, nossa, tem história hoje vivida ainda, né? Tem outros bairros que a gente ainda não tem, não dá conta de tudo, mas a gente tem que começar por aquilo que nos aflige. E essa foi, então, o resultado daquele 2016 lá, onde eu vi que o meu bairro estava tomado por disputas de território pelo tráfico e com demandas maiores. Tá bom? Acho que foi isso.